Fala galera, aqui sou eu, Fábio Monteiro, uma edição da CRN TV. Desta vez eu vou falar do comunicado oficial que Paulo Carneiro fez no clube. Primeiramente eu vou fazer uma leitura aqui com vocês e vou pincelando alguns pontos, ok? Espero que vocês gostem dessa postagem e espero ao final dela o seu like e seu compartilhamento se você achar interessante os pontos que eu vou abordar aqui. Vamos lá. Comunicado. Circula pelas redes sociais uma manifestação buscando apoio para a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo, mais uma vez, de destituir o presidente eleito para o Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória. Há poucos dias, publiquei uma nota esclarecendo as razões pelas quais não renuncio à sua presidência, para o qual fui democraticamente eleito. Externava na oportunidade variadas razões pelas quais, a despeito do conchavo político que se desenha a todo o tempo nos bastidores do clube, sempre capitaneados pelas mesmas pessoas, ainda nele acredito, como projeto, como trabalho, como história. Ora, meus amigos, quem é Paulo Carneiro para falar um negócio desse? Galera, quem foi que criou em 2010 um blog no WordPress na versão gratuita, que eu também tenho uma versão, eu tenho um blog também na versão gratuita do WordPress, um blog chamado A Ideia do Jogo, que lá em 2010 Paulo Carneiro já criou, já para criticar Alex Portela e toda a diretoria que lhe sucedeu depois de 2005. Quem não lembra disso? Só que naquela época o blog dele não teve tanto destaque assim. Aí ele foi para alguns times, foi trabalhar como diretor de futebol e consultor de futebol em alguns times do Brasil. Foi pro Volta Redonda, Fluminense de Feira, Bahia de Feira. Aí parou no Atlético Paranaense em 2015 a convite de Celso Petralha. Lá ele ficou 1 ano e meio e saiu demitido do Atlético Paranaense em meados de 2016, após uma divergência com o presidente Petralha em relação a Walter Bebê, esse mesmo Walter Bebê que jogou aqui no começo desse ano, e com Vinícius, o Vinícius, o Vina, que é formado na base do Atlético Paranaense e que era um jovem jogador naquela situação. Com o Walter Bebê, Paulo Carneiro foi contra o empréstimo dele para o Goiás, e porque o próprio jogador falou que não, naquele momento não queria jogar a segunda divisão, e a diretoria, a contragosto de PC, emprestou Walter Bebê para o Goiás. E com Vinícius, segundo a imprensa do Paraná, em especial uma notícia que vocês podem achar fácil no portal Terra, é só jogar Paulo Carneiro demitido do Atlético Paranaense Terra. Vocês vão ver lá o mesmo texto que eu vi e vou falar aqui para vocês. Em relação a Vinícius, foi que ele, como diretor de futebol do Atlético Paranaense, afastou o jogador Vinícius. E a diretoria do Atlético não concordou com isso e nem foi consultada para isso. Aí juntou a questão de Walter, dele ter brigado com a diretoria, defendido do Walter, que Walter deveria ficar no Atlético Paranaense. E a gota d'água foi de afastar um jogador do elenco sem a anuência do presidente do clube. E aí Paulo Carneiro saiu do Atlético Paranaense. E desde então, desde que ele saiu do Atlético Paranaense, ele voltou com o projeto A Ideia do Jogo. Voltou de novo com o blog. Tentou um pouquinho com o blog e viu que não dava certo. E aí partiu para outras redes sociais mais diretas com o torcedor, que estavam mais na modinha. Foi pro Twitter, foi pro YouTube e por fim o WhatsApp, o famigerado WhatsApp. E foi desde 2016 que ele começou a sanha de boicotar, sabotar, pintar o inferno na terra, fazer o maior escarcéu com qualquer diretoria, qualquer presidente que fosse, que não fosse do grupo dele, do grupo político dele. Aí veio a eleição de 2016, né? A primeira eleição democrática do clube.
E quem ganhou foi Ivan de Almeida. Ivan de Almeida, por mais que tenha sido um presidente ruim, atrapalhado, sem muitos conhecimentos, é inegável que a forma que Paulo Carneiro fazia com a ideia do jogo, sempre amplificando as derrotas, era só o Vitória perder que ele vinha com aquele texto cheio de bravata, vomitando ódio, incitando a torcida a se manifestar contra a diretoria. Depois veio a eleição de 6 meses depois, tendo a pressão, os maus resultados, Ivan de Almeida se afastou primeiramente, e no final de 2017 ele renunciou, e veio a eleição tampão, né, 2017, onde mais uma vez Paulo Carneiro perdeu agora para Ricardo Davi. E em 2017 ele não poderia ter concorrido como presidente, ao contrário de 2016, porque em 2017 o estatuto já tinha mudado e exigia que fosse sócio Somar Vitória por 18 meses, e Paulo Carneiro não tinha 18 meses. A conversa que rola é que até hoje ele não comprovou ter 18 meses, e que ele ganhou a questão de disputar a presidência do clube em 2019 através de liminar. É o que eu me lembro da época. Eu fui conselheiro da época, conselheiro de 2017 a abril de 2019, e eu conversava na época que ele não conseguiu comprovar os 18 meses, os 36 meses, 18 meses para ser conselheiro deliberativo e 36 para ser presidente. Ele não conseguiu demonstrar isso, mas conseguiu uma liminar na justiça e foi eleito presidente, né? Mas vamos lá. E quem perde e quem ganha com tudo isso? Não acreditem, senhores torcedores, senhoras torcedoras, que a solução para o engrandecimento do Esporte Clube Vitória resida nessas tentativas desesperadas de tomada do poder. A resposta para os problemas do clube não passa pela sua constante instabilidade política. Paulo Carneiro falando de instabilidade política. Logo ele que não deixou ninguém trabalhar desde 2016 com seu famigerado A Ideia do Jogo. Mas, voltando aqui, estabilidade política, mas por projetos viáveis que contemplem não apenas contratações fabulosas sem a correspondente receita e que terminem trazendo para a instituição os problemas que temos hoje, porque assim fizeram recentemente e o caos financeiro que fora gerado deixou uma lição que não vale a pena repetir. Creiam em um projeto de futuro, discutido, plenamente formatado para a retomada do clube, ao lugar que jamais deveria ter saído e que um dia eu coloquei e pretendo recolocá-lo. Gente, Paulo Carneiro saiu do clube com vitória na Série C, terceira divisão. Em 2005, a terceira divisão era simplesmente a última divisão do futebol brasileiro. Era o porão do futebol brasileiro. E ele tá aqui se vangloriando, dizendo que ele um dia colocou e pretende recolocá-lo num lugar que jamais poderia ter saído. E quando ele saiu com o clube na terceira divisão, bicho. Se isso aqui não tem uma ironia por trás, pelo amor de Deus. Muitos nele acreditam, a ponto de investidores estarem a buscar conhecê-lo porque acreditam ajudarem essa instituição a renascer das cinzas. Que investidores? Você está vendo alguma empresa aí atrás do Vitória? Cadê o patrocinador master do Vitória? Quanto que o patrocinador master do Vitória paga ao clube? Aí ele se apega a esses obscuros projetos que ninguém sabe o que é. Academia de futebol é uma obra grande e tal, mas isso aí vai influenciar em que no Vitória? O Vitória está no limbo. O Vitória está há 3 anos brigando contra o rebaixamento numa Série B fraca, uma Série B goguenta. E eles falam de planejamento, de projeto. Que projeto vai ser desenvolvido com o clube na terceira divisão? Essa é a versão atualizada da arena paralela, Paulo Carneiro. Você quer de novo enganar a torcida com esse papo?
Em 2005 você falou que o Vitória tem uma moderna arena, que hoje é o projeto da Arena Corinthians, que seria na paralela onde está o Etihad Wild. E não foi porque o Vitória foi para a segunda divisão. Então agora o seu papo é de que a Academia de Futebol e outro projeto aí que você nunca diz o que é claramente, o projeto está sendo feito. Aí se o Vitória for para a terceira divisão, você vai dizer que não deu certo o projeto porque foi para a terceira divisão, sendo que você mais uma vez vai rebaixar para a terceira divisão. É isso, Paulo Carneiro, que você quer falar? Você quer usar de novo esse espantalho para a torcida do Vitória? Vamos lá. Não acreditem na retomada de poder que ora se patrocina sem o projeto definido. Será o fim do Vitória. O fim do Vitória é com você, Paulo Carneiro, que garganteava demais na ideia do jogo. Tinha aqueles áudios, aquele português bem falado, aquelas teorias, as expressões em inglês para demonstrar uma falsa erudição. E você está 3 anos no clube aí, e o clube, em mais de 50 rodadas da Série B de 2019 para cá, não ficou nenhuma rodada no G4. Para que tá feio. Foram 5 presidentes em 6 anos, concordo, isso aí é ridículo. Mas você não contribuiu para isso não, Paulo Carneiro? Os seus áudios no A Ideia do Jogo, em toda a derrota do clube, não ajudou em nada, não contribuiu em nada para isso não, né? E nem contribuiu para o fortalecimento da Vitória Gigante. Você não tem... a sua participação nisso aí é zero. Tá bom, tá certo. O clube se apequenou porque estas mesmas pessoas que vivem dessa política ridícula de reiteradas destituições somente entendem o clube reduzido ao time de futebol. Vem cá, Paulo. Ricardo Davi foi forçado a renunciar, faltando quase um ano para terminar o mandato, porque ele estava saqueando o clube, ou foi por causa dos resultados de futebol. As edições da Ideia do Jogo só existia quando o Vitória perdia. Quando o Vitória ganhava, não tinha a Ideia do Jogo. E rolou um print na época que eu era conselheiro, de pessoas do seu grupo lamentando quando o Vitória ganhou lá do Flamengo no Rio de Janeiro, aquele 2-0, gol de Iago e de Neymar. Pô, quando a bola entra, prejudica a gente. O seu grupo, um ex-presidente que fazia parte do seu grupo, lamentando o Vitória ter vencido o Flamengo lá fora, e depois lamentando o Vitória ter vencido o Corinthians lá fora em 2017. E é isso que você tá usando para se defender? É isso? Você falando de reclamar de destruição por resultados em campos. O que foi que a ideia do jogo que você criou produziu? A ideia do jogo era toda a derrota do Vitória culpar a diretoria, queimar a diretoria, incitar a torcida contra a diretoria. Tô mentindo? Tô mentindo, torcida? Pois bem, vamos lá. Aí agora vem a falsa simetria. Rapaz, isso é um absurdo. O Flamengo passou cerca de 5 anos se reestruturando, quase falido, mas com um projeto que atualmente a todos encanta. Não se permitiu lá que as pressões por um resultado em campo destruíssem o futuro. Criticaram muito o seu presidente à época, protestaram, mas ele não cedeu. E no que resultou a perseverança em um projeto. É sério, Paulo Carneiro, que você quer comparar a situação do Vitória com o Flamengo? O Flamengo teve anos difíceis? Teve. Mas o Flamengo já foi rebaixado? Hein? Responda aí. O Flamengo... Quantas vezes o Flamengo foi rebaixado? Quantas vezes o Flamengo foi rebaixado para a segunda divisão? O Flamengo já ficou 3 anos brigando contra o rebaixamento para a Série C, sem chegar à final de um estadual. Aqui, ó, só voltando aqui nosso estadual. A gente não chega a uma final de Baiano há 4 anos. Estamos ficando na primeira fase do Campeonato Baiano. Na primeira fase do Campeonato Baiano há 3 anos. Na Copa do Nordeste viramos coadjuvantes. A gente fica feliz quando empata com o Ceará. A torcida fica empolvorosa quando empata com o Ceará. E quando é eliminado, perdendo de 1-0.
Porque teve um ano que tomou 5 do Ceará, outro que tomou 4 do Fortaleza. E você não tem culpa nenhuma nisso aí. 0-0. Mas você não era o expertise? Voltando ao texto. Mas a soberba do passado recente do clube receia um voo sem o seu comando. E por isso mesmo, alguns saudosistas da indigência em que o deixaram insistem em retornar. E sem projeto, seus narizes só apontam para o poder que alimenta as suas vaidades. Qual é o seu projeto, Paulo Carneiro? O seu projeto tá levando o Vitória para onde? O Vitória caindo para a Série C esse ano. Quem é que vai botar em prática esse projeto? Volto a repetir. É mais uma história da carochinha estilo a Arena da Paralela? Para que tá feio, né, cara? Para que tá feio. Voltando ao texto. Não se deixe enganar. Lembre-se que estes grupos, com um falacioso discurso completamente desconectado da realidade do Esporte Clube Vitória, são os mesmos que recentemente habitaram as suas dependências e defenestraram a instituição. Meu Deus do céu. Quem apareceu com um discurso falacioso foi você, Paulo Carneiro, com seu programa A Ideia do Jogo. Falava aquele negócio bonito, aquela teoria, não sei o que, expertise, não sei o que, usando frases de inglês para tentar mostrar que conhece mais que os outros, que é o porretão. E o Vitória tá com o Paulo Carneiro, 3 anos que você no poder. O Vitória aí, ridículo, sendo humilhado, chacota nacional. Ninguém mais considera o Vitória. O Barradão perdeu o encanto. Não foram poucos os atos de injustificável irresponsabilidade praticados por algumas dessas pessoas na direção do Vitória e que já estão em apuração para providências cíveis e criminais. Inclusive, Paulo Carneiro, se você não sabe, eu andei sabendo aí que o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal e a Associação Vitória Forte e o movimento do Vitória, que eu me esqueci o nome agora, estão fazendo uma denúncia aí contra o senhor. E que, paz, meus senhores, usando uma frase que você gosta muito de usar, espero que seja mentira, viu? Porque se forem verdade as denúncias que chegaram até mim, você vai sair do Vitória com a imagem pior do que a de 2005. Eu não vou falar aqui, até para não estragar a denúncia do pessoal aí do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e da Associação dos Torcedores aí que estão aí formulando essa denúncia, que já estão até acionando o código de ética, o Conselho de Ética do clube, entendeu? Então você não pode falar disso aí não, viu? Porque se forem confirmadas as denúncias que eu soube, você arrasou com o clube. Arrasou mais do que Ivan de Almeida. Muito mais que Ivan de Almeida, entendeu? Pensem bem antes de se alinharem a essas pessoas. Quero finalizar dizendo aos senhores e senhoras, não a estes que temam em viver na penúria das falsidades, meu Deus, Paulo Carneiro falando em falsidade, mas aos verdadeiros torcedores e torcedoras do Vitória que se reúnam e visitem o clube. Ah tá, os verdadeiros torcedores são o seu clã, é o pessoal da Vitória Gigante, é esse que é o verdadeiro torcedor do Vitória. Legal, joinha pra você, troféu joinha pra você. Procurem saber o que está sendo feito em infraestrutura. Como estão as divisões de base? Meu Deus do céu. Qual a esperança com os novos valores que estão se destacando? Como está o clube financeira e administrativamente? É sério que você está falando de situação financeira? Um clube que perdeu Caicedo de graça porque ele jogou na justiça, que estava sem receber os direitos trabalhistas e ganhou e foi para o time da Bulgária de graça, enquanto esse mesmo jogador que ganhou na justiça o direito de sair do Vitória sem o Vitória ganhar nada. É isso? É isso, Paulo Carneiro? Enfim, como se conta o projeto de reestruturação do Vitória? Refaço essa pergunta a você. Que reestruturação é essa que o clube não consegue sair do marasmo?
2019 brigando contra o rebaixamento. 2020 brigando contra o rebaixamento. 2021, 12 rodadas, uma vitória, brigando contra o rebaixamento. Que reestruturação é essa? Enfim, terei o maior prazer em atendê-los desde que agendada a visita. Ah, já sei, para você tapear, né? Pintar, botar uns enfeites para tapear as pessoas. Pois só assim vocês poderão escapar das maledicências postas por aqueles que se valem da falta de conhecimento para nutrir intrigas com busca de proveitos pessoais. Paulo Carneiro falar de intrigas, meu Deus do céu. Rapaz, é muita cara de pau, velho. O cara passou 5 anos nas redes sociais, tocando terror em toda a diretoria, e agora quer se passar de bonzinho que está sendo perseguido. Pensem bem antes de se alinhar a estas pessoas. Paulo Roberto de Souza Carneiro, presidente do Conselho Diretor. E assim termina a nota. E para encerrar aqui essa minha resposta, é engraçado, né, que no começo da gestão de Paulo Carneiro, ele usava as redes sociais dele particulares para se autopromover à custa do clube. Em alguns momentos deu notícia em primeira mão em seu perfil do Twitter, perfil particular. Falava de jogadores, treinadores, visão técnica, visão tática, no seu perfil particular. Agora, quando é para se defender, ele usa o meio do clube. É interessante isso. Valeu, Nação Rubro-Negra. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like e espalhe a palavra. Um abraço.